Grande nação no Shark, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de negociação. Espero que todo mundo esteja super bem. Eu tô aqui, cara, sensacionalmente. Eu tô me sentindo muito melhor do que nos últimos dias. Acho que agora vai. E o segredo foi chá de orégano com canela. Quem diria, hein, cara? Com tanto remédio que tem no mercado, com tanta coisa aí que eu vi por aí. E no final das contas, a brincadeira foi aqui chá de orégano, gente, com canela. Vocês acreditam, ó? Parei de tossir, tô numa boa. Pelo amor de Deus, hein? Então eu acho que hoje, tirando a voz um pouco assim, fanha de leve, acho que não vai ter aquele festival da tosse igual a gente teve nos últimos dias aí, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no mercado hoje. Hoje, basicamente, ontem foi feriado, né, nos Estados Unidos, então a gente não teve funcionamento do SP500. Bom dia, Léo. E por consequência não tivemos grandes movimentações no mercado, e pelo menos eu acredito que não. Bitcoin fez um movimento bacana, então eu quero primeiro dar uma olhada aqui rápida no SP500, dar uma olhada no nosso calendário econômico. Tem coisas aqui que podem influenciar um pouquinho a nossa negociação durante a semana, nada muito grave. Depois eu quero passar por algumas notícias aí do mercado cripto, né? Mostrar que não vale. São notícias para mostrar justamente que não vale a pena você ficar de olho em notícia. E depois eu quero passar assim especialmente pelo Bitcoin, porque lateralizado do jeito que tá na hora da gente começar a tentar entender qual que pode ser o próximo movimento, tá ok? Então eu quero passar pelo High Block, eu quero dar uma olhada no sentimento de mercado e por aí vai, tá ok? Então a gente havia falado, né? A gente havia conversando aqui sobre o SP500, sobre aquela chegada, né, de preço aqui num possível order block, nessa região aqui, ó, dos 40.480 pontos aqui, mais ou menos, que nada mais é, gente, para quem não sabe que order block aqui no canal tem uma playlist só sobre Smart Money, e tem uma outra playlist, inclusive separada, né, de vídeos que estão contidos dentro da playlist de Smart Money, falando apenas de order block, né? Então aqui a gente tinha um order block nessa região, order block printado lá em abril de 2022, e o preço veio aqui bonitinho, tá certo? Então vamos lá, aqui que é a questão, né? Eu tenho aqui o order block, tá? E eu tenho essa linhazinha roxa, deixa eu voltar lá para mostrar para você, ó, que é esse pavio aqui. Então, o que acontece? Geralmente, né, a gente observa dois tipos de movimento, tá? Ou o preço vem aqui até a metade do order block, tá? Mas ele vira até a metade, ele até promete um retorno aqui, né? Às vezes o preço vem e depois ele ainda faz um retorno aqui, tá? Essa área. Por quê? Porque diz a lenda, né? Ou melhor, diz a teoria do Smart Money, que para o preço reverter a tendência com muita força, ele precisa agulhar, né? Ele não pode fechar, mas ele precisa agulhar em qualquer área acima do order block, tá? Por quê? Porque imagina, gente, quantas pessoas deixaram aqui né, ou a sua ordem de stop para short aqui, tá certo? Nessa região. Então viram esse pico aqui, viram esse pico aqui. Falaram assim, não dá para entrar em short, mas uns deixaram as ordens aqui, né, acima desse pico desse pavio, outros deixaram as ordens aqui em cima. Falaram assim, não dá para entrar em short, a gente pode colocar o stop aqui nessa região que vai ser seguro, né? E tem outras pessoas que falaram assim, não, se romper aqui eu entro comprado fácil, né? E na teoria do Smart Money, quando o preço ele dá uma agulhadinha aqui fora da order block, e melhor ainda, né? Quando ele dá alguma agulhadinha acima do pavio lá, que a gente chama de resting liquidity, então a promessa é que a tendência vai ser revertida. Bom dia, Michel, bom dia, Ivo, gente, pessoal chegando aí, bom dias, tá? Então o preço ele agulhou acima da order block, mas não veio até essa zona de liquidez aqui, e já está querendo dar uma embalada para baixo, né? Sexta-feira foi uma pequena correção, hoje está querendo dar uma embalada para baixo e a gente vai precisar esperar o mercado abrir, gente. Então hoje é aqueles dias que até às 10h30 da manhã eu não faço absolutamente nada, não olho para nada, porque a abertura do SP500 vai mostrar para gente se essa daqui foi uma velhinha de retração de Hoffman, né? E aqui de repente a gente pode abrir um pouquinho mais feio para depois subir lindamente. Ou então se o treco vem para baixo mesmo, né? Se o treco vier para baixo, a gente pode esperar aqui uma correção de Fibonacci,
tem mais de uma visão aqui, você pode pegar aqui o fundo. Opa, espera aí que isso aqui está com a região de Premium e Discounts, LTR Full. Então, ó, faria sentido o preço voltar até aqui o 382, 4.300 pontos, mas assim, essa região aqui dos 4.271 parece ser mais interessante, né? Porque tem uma order block aqui com uma zona de acumulação. Então, a verdade é, primeira possibilidade, o preço voltar e dar uma agulhadinha lá em cima para depois cair. Segunda possibilidade, a gente ver o preço aqui animar nos próximos dias e vir aqui até 4.610 pontos, ou iniciar desde já uma correção, onde o ponto de parada aqui provavelmente vai ser nos 4.270, 4.280 pontos aqui, tá? Então, muito carinho aqui com SP500. Eu havia questionando aqui sobre a possibilidade disso ser um grande short squeeze, já expliquei aqui mais de uma vez, não vou retomar para não alongar o vídeo, tá? Calendário comum é o nome que é o seguinte, cara, meu amigo Fed, não sei porquê, cara, nosso amigo Powell do Fed, ele vai dar 3 discursos essa semana aqui, tá? Um amanhã, às 11 horas da manhã, tá? Um no dia 22, às 11 horas da manhã. E outro, outro já é no dia 28, já é semana que vem, né? 28 é semana que vem, deixa eu ver quanto que é da semana que vem aqui, ó. 28 tá longe ainda. 28 é quarta-feira da semana que vem. Então, basicamente, é amanhã, quarta-feira e quinta, né? O nosso, é isso mesmo, amanhã é quarta. Quarta-feira e quinta, às 11 horas da manhã, o nosso amigo, né, o presidente mundial do Sindicato dos Véis da Lancha, mais conhecido como Jerome Powell, presidente do Fed, vai falar. E toda vez que ele fala, a gente espera uma boa chacoalhada. Não sei o que vem por aí, não faço a menor ideia. Mas a gente precisa ficar muito esperto aqui, tá? No short term, né? Se a gente pular aqui para uma hora, é muito arriscado a gente fazer uma previsão de SP500 sem abertura do mercado, apenas com o índice, tá? Mas esse movimento aqui do uma hora, tá? É o que a gente chama, tá certo? De bull trap. Tá? Porque uma aguinha aqui. Porque o topo duplo, gente, ele pode ter 3 formatos, né? Ele pode ser assim, certinho, né? Lindinho, maravilhoso, tá ok? Ele pode ter o formato de pullback, então ele vai, volta, né? Aí ele gera um order block aqui, tá certo? E aí o preço volta, mitiga esse order block e cai. Espera-se uma correção, mas nada assim muito né? Uau. E a gente tem a bull trap, né? Que é quando o preço vem aqui, faz o topo, dá a agulhada acima do topo para poder pegar liquidez e desaba gostosinho, né? Então ele vem aqui aquela zona de caça de liquidez que eu falei agora há pouco, né? Então quando a gente olha o SP500 neste desenho aqui, ele está se assemelhando ao terceiro desenho. Você veja, olha, eu tive um topo aqui, eu não tive um fechamento acima desse topo, mas eu tive aí uma belíssima de uma agulhada na sexta-feira, pegando a liquidez desse topo aí e caindo. Tá, isso aqui, eu sei que eu tenho um coração de urso, mas e aí talvez eu possa ser um cara que vai influenciar além da conta, mas a gente também tem uma análise bonita para fazer aqui no curto prazo, tá? A gente tem um Fair Value Gap aqui que já foi fechado aqui, ó, agora cedo, e a gente tem um outro Fair Value Gap gigante para ser fechado aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Um outro Fair Value, agora eu preciso mudar para Discount e Premium. Tem o Fair Value Gap grande para ser fechado aqui, então o preço pelo menos deve vir até essa região aqui do ponto 5, né? Como a gente está analisando no gráfico de uma hora, a gente tem que prever movimentos do gráfico de uma hora, tá? Então isso daqui seria a linha de pescoço desse topo duplo, esse aqui seria o alvo máximo desse topo duplo aqui, ó, beleza? Opa, peguei errado, espera aí que eu vou conseguir. O alvo máximo desse topo duplo aqui, então vamos ver se já chegou no alvo. Ainda tem mais, não, chegou no alvo agora, né? Então, bem ou mal, essa aqui é uma grande questão que eu brigo muito aqui no canal, né? O erro de você operar num time frame menor é você não respeitar o movimento de um time frame menor. Então, basicamente, isso aqui foi um topo duplo com caça de liquidez e full target batido, né? Perfeitamente, tá? A outra possibilidade, e aqui talvez é a que eu sinto mais confiança, é a gente pegar aqui uma Fibonacci, colocar aqui de ponta a ponta, tá certo? Deixa eu mudar agora ela para Fibonacci de verdade.
Belezinha? E o preenchimento desse Fair Value Gap aqui, tá vendo? Deste Fair Value Gap que tá nesse... Isso aqui não é 1,5 de fibra, é só para saber onde tá metade, né? Vem aqui no limite da amizade, né? Que eu sempre brinco aqui, para quem não conhece o jeito que eu traço Fibonacci, tem uma playlist aqui só para falar disso, né? Aqui no 88, 83 e 78 de Fibo, tá? Então, se não segurar aqui no meio 1,8, porque já vem perdendo 0,5, parece que existe uma encomenda do preço do SP500 aqui, pelo menos até essa região. Se chegar aqui, meu amigo, e rebater, aí a gente pode esperar de fato aquele movimento que leve o preço lá até os 4.600 pontos, tá? Se de repente perder essa região aqui, aí sim a gente começa a pensar numa correção, tá? Aí numa correção maior, tá? Que vem aqui desde aqui do fundo, tá? Aí a gente começa a pensar naquela correção grandona, tá? Onde traria o preço aqui para os 4.300 pontos mais ou menos. E por último, em relação ao SP500, deixa eu pegar aqui no diário, deixa esse rabisquinho aí, depois a gente vai voltando nele aí para ver o quanto de besteira eu falei, tá? Existe uma outra grande questão e dolorida questão aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui também. Não, é isso aqui só que eu quero tirar. Esse aqui eu quero tirar. Tchau. Tá? Existe uma outra grande questão, é o seguinte, o ES1, tá? Na sexta-feira abriu com um gap gigante, gente. E você precisa lembrar o seguinte, o ES1, ele fecha, se eu não me engano, agora eu esqueci da data, eu acho que ele fecha às 6 da tarde, todo dia útil, e ele reabre às 7 da noite, tá? Então esse gap aqui, ele foi formado em 1 hora. Assustador, né? Então um preenchimento desse gap aqui, ele é bastante possível, tá, gente? Cadê aqui? Gap, gap, gap. Esse aqui é o meu jeitinho de traçar gap, tá? Então, estou esperando o preenchimento desse gap aqui no ES1, tá? Tá encomendado. Olha, o Aquiles voltou, bom dia! Ô, Agroguer, bom dia! Bom dia, Santa Isabel. Bom dia, meu amigo. Aqui, ó, estamos aqui, porque Santa Isabel você não compra terreno, né, gente? Santa Isabel você pega uma lasca de morro. Então, estamos aqui na nossa lasca de morro, pelo menos quase toda a casa tem uma boa vista, né? Com o céu aqui completamente encoberto pela neblina, friozinho, para variar, entendeu? Bom, então seguimos aqui. Então estou muito de olho basicamente no que vem no mercado amanhã e nesse movimento de curto prazo que eu te mostrei aqui no SP500, tá ok? E daqui, gente, eu já quero mudar a minha análise para a gente poder olhar o Bitcoin aqui, que é o que interessa para a gente. E aqui eu já queria começar a falar, gente, é o seguinte, tá? Vocês sabem que eu não tenho muita paciência com algumas coisas aí, né? Então o cara pega e manda e fala assim, ó, acontece que a minha shitcoin vai andar se o Bitcoin deixar. Acontece que para poder dar certo o meu trade, o Bitcoin precisa ajudar. Então quem fala isso, gente, ó, das duas uma, ou é um iniciante que precisa de repente se libertar, né, do que os vendedores de curso colocam na sua mente. E essa é uma frase do vendedor de curso, né? O cara lá vai lá, analisa a shitcoin qualquer, e depois o trade dele não dá certo e ele bota a culpa no Bitcoin. E você fica com isso na cabeça, tá? Isso aqui fica escrito em pedra na sua mente. Beleza? E aí depois você se liberta desse vendedor de curso, porque você tem algum cérebro, né? Eu também já fui lobotomizado e recuperei meu cérebro de volta. E aí a gente começa a repetir essas coisas, tá? Então é o seguinte, se você é o cara que está repetindo isso por inexperiência, cara, se você encontrar um ativo, tá? Que 10 segundos depois que o Bitcoin se movimentar, esse ativo se movimenta, então você me fala que ativo é esse, porque eu vou só operar nele. Eu vou pagar o trade envio aqui para poder ter o acesso aqui a cada 1 segundo, tá? E aí eu vou vir perseguindo atrás, tá? Então, duas telas, o Bitcoin anda 10 segundos depois esse ano. Bitcoin sobe 10 segundos depois esse sobe. Bitcoin cai 10 segundos depois esse cai. E eu vou ficar milionário provavelmente em 3 ou 4 dias de trade, porque eu vou entrar all-in o tempo todo, tá? Ou então o cara repete porque ele é idiota, tá? Porque se o cara tem tanta certeza que a shitcoin dele se move dependendo do Bitcoin, então para de operar esse monte de shitcoin que você opera e opera só o Bitcoin, caralho. E opera só o Bitcoin. É uma tremenda burrice, uma insanidade mental você falar que o trade da sua Bitcoin
depende do Bitcoin. Porque a sua shitcoin não sobe ou desce 5, 10, 20, 30 segundos do Bitcoin. O que acontece de fato, gente, é que o cara que segura uma shitcoin, normalmente ele segura Bitcoin também. E aí, se ele sente que o negócio vai, ele compra um pouco de cada. Se ele sente que o negócio não vai, ele vende um pouco de cada. Por isso que a maioria das coisas aí andam sozinhas, tá? Ô, Marciano, bom dia, brother. Então você precisa ter essa visão, tá? Bom, essa análise do Bitcoin não é de hoje que a gente fez ela aqui, tá certo? Não é de hoje, tá? A gente desenhou aqui aquela quebra de estrutura de mercado que aconteceu aqui. Então eu tenho aqui o paviozão do dia 5 de junho, com uma quebra de estrutura de mercado. E eu comentei com vocês, eu falei, gente, olha o seguinte, toda vez que um ativo quebra a estrutura de mercado, ele tende, né, ele quebra e ele volta, tá? Até onde ele volta, eu não sei, mas ele teria que voltar até esse ponto para confirmar uma tendência de queda. Por quê, gente? Porque aqui eu tenho a order block no diário, tá certo? Então, olha só que bonitinho. E aqui para piorar, gente, deixa eu te mostrar, eu tenho que tirar o zoom, tá? Eu tenho uma outra grande barreira aqui no preço, que é o seguinte, ó. E é barreira mesmo, cara, confia porque é barreira. Eu tenho as duas VWAPs que vêm lá do all time high, tá? A VWAP na máxima e na mínima do candle. E o preço, gente, tá enchendo tanto o nosso saco, porque ele estava transitando aqui dentro dessas duas VWAPs, e agora o preço voltou para retestar essa VWAP que ela está passando aqui, ó, o rabo da VWAP. E com esse volume de merda, ele não vai romper a VWAP nem a pau, tá? Nem a pau, tá? Tanto que o que a gente vê aqui no dia de hoje foi basicamente uma tentativa de romper essa VWAP. Ontem foi sem sucesso, hoje de novo. Para quem gosta de price action, que eu digo que a base, gente, se você não sabe o que é price action, gente, você tem dificuldade do que é price action, essa é a primeira causa que você precisa abraçar, ó. Esse canal eu desenhei também, não foi hoje que eu desenhei o canal. E olha a agulhada lá no topo do canal, a precisão é incrível. Não porque eu sou bom, gente, não é porque eu sou bom, tá? É porque price action é muito bom, tá? Então, vamos lá. Se por algum acaso o Bitcoin cair daqui, então a minha teoria deu certo, né? Quebra de estrutura de mercado, tá certo? Volta na order block, caça da liquidez do topo anterior e vamos embora para mais uma pernada. E aí a gente começa a observar um possível fechamento aqui abaixo dos 24.800, tá? Possibilidade número 2, tá? Olha só, eu tenho topo, fundo, topo, quebra de estrutura, formação de fundo, topo, quebra de estrutura de mercado, formação de fundo, tá certo? E aqui é o seguinte, aqui que está o topo, desculpa, falei besteira, né? Fundo, topo, fundo. Se eu tiver um fechamento acima, tá, dos 27.400 mais ou menos, então o Smart Money diz que eu posso ter um possível choque, tá? O choque é o change of character, tá? Então é a mudança de direção. Então as duas zonas mais importantes hoje é o seguinte, é um fechamento acima de 27.400 ou um fechamento abaixo de 24.800. 27.400 mais configura uma provável reversão, aonde possivelmente o preço volta aqui na região dos 31, tá? Fechamento abaixo, né, dos 24.800, então confirma, por exemplo, aquela zona que eu venho olhando, cara, eu venho olhando ela de um jeito, brother, mas assim, eu namoro ela todo dia, cara. Sabe quando você tá no ginásio, né, e tem aquela menina que você gosta, você não sabe por quê, mas você gosta dela, né? Você não fala pra ninguém, você não conta pra ninguém, mas você chega lá na quarta série, na quinta série, você olha ela, você é gentil com ela, você é apaixonado por ela, né? E eu tô com esse relacionamento aqui, com essa região do 618 de Fibo, na região dos 23 mil dólares. Vai, 23.300, quem sabe até aqui na VWAP 22.600, alguma coisa assim, tá? Então eu tô assim muito apaixonado por essa região. É óbvio que eu não sou besta, tá? Se o preço vier e fechar acima desse topo aqui, tem uma outra order block aqui em cima que pode dar uma trapzinha pra gente, aí a gente volta a crer numa possível reversão.
Ah, Augusto, mas você. Alguém me falou isso aí esses dias em algum comentário no YouTube, tá? O cara falou assim: "Ah, Augusto, você é igual todo youtuber, você é igual a qualquer vendedor de curso. Você não diz para onde o preço vai. Você fica falando assim: se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo." Então eu falo, brother, é o seguinte: se você precisar de um mentor, de um youtuber, de um analista que diz o seguinte, pessoal, ó, pode abrir todos os shorts do mundo no Bitcoin, porque ele vem aqui, ó. Ele tá vindo aqui, tá? Hoje ainda, mais 2, 3 dias, ele vem aqui no 24.800. Brother, eu vou te falar, o fim da sua carreira está próximo, tá? Porque é sua e desse cara aí, tá? Porque vocês vão pro saco junto. Pode dar certo uma vez, pode dar certo 2 vezes, mas o dia que der errado, vai dar tão errado que vai destruir tudo que já deu certo, tá? Beleza? Aí o vendedor de curso vai botar a culpa em alguma coisa, ele vai ficar com o seu dinheiro da mensalidade e de tantas outras pessoas que vão ser enganadas, e você vai sair lesado. Por isso, gente, que quando. Aqui, deixa eu pegar um exemplo para vocês. Por isso, ó, essa daqui é a análise no Sharks que subiu ontem. Ontem foi a live dos membros aí, tá ok? E a gente fez ontem uma análise de EOS. E assim, a EOS foi feito todo um caminho até chegar até aqui, dizendo o seguinte, olha, se vier daqui para baixo é short, se vier daqui para cima é long, tá? Então isso foi feito. Se você tem vontade de ser membro do canal, você pode ser aqui na Twitch subir 1 ou 2, tá certo? Ou então lá no YouTube tem os níveis de membership, e você recebe essas análises aqui pelo seguinte, você tem o nosso Discord, tá? Inclusive, eu vou colocar o link aqui na descrição da live a hora que acabar, para quem não. Deixa eu mandar aqui, vai o link do Discord, é que eu vou ter que abrir o Bitly aqui, porque o Bitly tem todos os meus links. Aí eu centralizo meus links aí, fica fácil, tá? Aonde é o seguinte, né? Uma vez que você é membro, você tem o grupo de discussão aqui apenas para membro. Ontem eu participei um pouco menos dele, porque eu tô voltando aí, mas aparece muita coisa legal aqui, a gente discute, ó, mandei hitmap, né? Aqui o nosso amigo senhor Diego mandou análise. Então a gente fez discussões muito bacanas aqui na área de membros. Ontem um pouco menos, eu estava um pouco mais devagar. E aqui no Membros Premium, justamente eu pego essas análises que eu faço ou através de vídeo gravado ou através de live, e a gente vai discutindo ela e refazendo as análises aqui, né? Então, por exemplo, aqui, olha, né, o long e o short dessa moeda estava aqui, ó, o long deu super certo. Agora estou movimentando para cá. Olha, XLM, ó, os trades estavam aqui, o short foi maravilhoso. Agora estou reposicionando para cá, né? E ontem até preciso assumir, né? Ontem o nosso dia não foi fácil não, tá? Porque eu fiz as reanálises e aqui, ó, a RDNT deu sinal de long pra gente, já tá dando stop aqui, ó, tá vendo? O trade era esse aqui, ele deu super certo, e agora na próxima ida dele não deu tão certo não bateu nem alvo 1, tá? A GMX ontem também pregou muita peça aqui na gente, ó, tá? Ela ameaçou esse long aqui, voltou, e não era long, tá? Mas como tá todo mundo aí com stop ativado, deixa eu lembrar aqui outra aqui, deixa eu lembrar, TRX, tá? TRX também aqui, ó, tá? TRX tá querendo dar um shortzinho pra gente. Não, a TRX ainda acabou que não deu sinal. Vamos voltar aqui. Ah, não, XRP. TRX é de cima, tá? TRX em compensação, tá certo? Ela deu entrada no short aqui, voltou e vai muito bem, obrigado. Provavelmente esse movimento da TRX já pagou os stops que a gente teve lá atrás. Qual outra que deu entrada aqui? Eu não lembro, acho que Lina deu entrada também. Lina em algum momento deu entrada, mas também não está aqui. Deixa eu lembrar outra que deu entrada também que deu ruim. Não vou lembrar. Mas está vendo, ó, 2 trades deram errado, um trade deu super certo. E é isso aqui a nossa área de membros. Mas se você não quiser ser membro, gente, e entrar aqui também, olha, a gente tem um canal da comunidade, onde a gente bate papo aqui, ó, onde eu mando recados, o que vai acontecer, a turma compartilha notícia, compartilha análise, muito legal. Fora que tem um negócio aqui no nosso Discord, que já vale para muita coisa. Primeiro que perdão, aqui, ó. Eventos. Primeiro que as notícias que eu coloco aqui no período da manhã eu coloco aqui. Segundo que tem o nosso calendário, né? Então live diária, análise de mercado. E aqui, peraí, deixa eu lembrar. Por sinal, gente, recado. Quarta-feira, 21h30,
aqui na Twitch, live semanal tira dúvidas sobre os primeiros 3 vídeos de Wyckoff que eu já fiz, tá? Então tem mais pelo menos uns 3 ou 4 vídeos de Wyckoff para serem feitas, tá? Então a gente vai pegar esses primeiros 3 e fazer uma revisão geral, porque só com esses 3 primeiros ingredientes já dá para fazer uma belíssima um belíssimo de um caldo aí, tá? Já dá para fazer uma sopa muito boa. Tá ok? Mas eu já vou te contar o seguinte, se não servir para nada, gente, você estar no Discord, olha aqui, ó, algo, um lock, tá? ID, um lock, tá? CTK, um lock. E o mais legal, gente, é o seguinte, eu não faço segredo, tá? Por exemplo, onde é que tá a informação do unlock do ID? Tem um link aqui, tá? Tem o link. Deixa eu pegar aqui e mandar o link do Discord, senão eu vou acabar esquecendo. Cadê aqui? É porque, na verdade, os links do Discord, eles acabam inspirando, então quando você cria ali aleatoriamente, aí eu criei aqui um link do Discord para não inspirar nunca mais, aí eu divido eles com vocês aqui, deixa eu mandar aqui no chat da live, se bem que, ô Marcos, bom dia meu brother, se bem que eu tô vendo que a galera que está na live, todo mundo participa, bom, pelo menos quem comentou aqui no chat, todo mundo participa no Discord aí, tá? Então, ó, ixi, ó, Tolkien, ó, só porque eu botei aqui, por algum acaso, será que tá dando pau aqui? Por quê, hein? Ah, não, tá aqui bonitinho, ó. Então vem toda a informação do destravamento desse token, tá, gente? Então não é que eu tô colocando a informação lá à toa e tô escondendo a fonte igual muito site de sardinha faz. Não, tá aqui, porque amanhã ou depois você pode criar a sua própria ferramenta de lembrete, né? E olha só, você pegar o ID é sinistro, né, brother? Tá? Sinistro, porque o destravamento começa aqui no dia 21 de junho, não vai ser nada muito grande, vai ser 0,7% do supply, mas você tem aqui 87% ainda travado, olha que medo, gente. E o dia crítico da ID, acho que vai ser aqui, ó, aqui no dia 31 de 1 de 2024, mas principalmente aqui, ó, dia 18 de 3 de 2024, vai ser o dia de dar medo, né? E o dia de dar pavor aqui, ó, é que aqui o treco fica na minha frente aqui, aí atrapalha um pouquinho. Vai ser no dia 16 de março de 2025, vai ser o dia mais apavorante da ID, né? E você tem aqui todo o vesting completo. Mas não é só isso, gente, porque uma fonte só não tem todas as informações de um lock. Por exemplo, muitas delas vêm do Drops Tab aqui, tá? Então é legal que você vai ficando com a informação. Eu falo o seguinte, gente, eu crio as turmas aqui para que amanhã ou depois eu não tenha mais serventia na vida do trader. Ele vá se virando sozinho, tá certo? Então tá vendo? Aqui vem do Unlock Events, ó. Então, ó, desbloqueio de algo aqui dia 22 de junho, tá? 0,46% do market cap, tá? Então só isso aqui já vale você participar do Discord. E eu digo mais, tem muita gente que participa do Discord e que não usa isso aqui para nada, tá ok? Bom, seguimos aqui o seguinte, deixa eu fechar assim, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, que às vezes eu passo batido. Não, ninguém falou nada. Bom, seguinte, ai caramba, aqui eu vou ter que pagar, na verdade, eita nós, eu peguei o link dessa notícia, mas eu não sabia que eu tinha que pagar. Deixa eu ver se eu acho uma fonte gratuita. Crypto.com Inside Trading. Na verdade é uma notícia que saiu aí alegando que a galera da Crypto.com, tá? Deixa eu ver se tem, talvez isso aqui. Recebeu aí uma denúncia, gente, do FT, do Financial Times, dizendo que Crypto Exchange Tackle Insider Trading After Recent Convictions. Não é isso aqui, tá? Mas uma notícia do Financial Times denunciando a Crypto.com por inside trading, né? Isso aí é bem sério. Essa Crypto.com, gente, é uma corretora que eu queria muito fazer conta nela, tá? Principalmente por causa do cartão de crédito e débito. Só que aí é o seguinte, gente, ela já sofreu exploit no passado, já entraram nela lá, tomaram um monte de dinheiro. E assim, aí agora tem essa aí de inside trading. A gente sabe que em todo lugar tem, principalmente na Alameda Research, que era uma instituição da árvore de Natal da FTX. Tá? Mas, pô, quando o Financial Times denuncia um negócio desse, fica muito feio, né? Beleza? E aqui é o seguinte, tá? Aqui é a Binance US, tá?
colocando um Twitter. Esse eu preciso dividir com vocês. E é por isso, gente, que eu não gosto de notícia. Todo mundo concentrado no podcast aqui, ó. Dividindo esse Twitter da Binance US com vocês, que a Binance US alega, tá? Olha que importante isso aqui. Ela alega que a própria SEC verbalizou que abriu o tal do inquérito sem ter evidências claras de que a Binance tinha metido a mão na grana da galera, tá? Eu não sei se isso é verdade ou não, tá? Mas assim, é um negócio muito complicado, tá? Gente, é a SEC, velho. É a SEC, tá? Não é o advogado aí da cidadezinha que quis arrumar uma treta com a Binance, tá? Não é um grupo de clientes aí que moram lá em Springfield, tá? Que estão querendo abrir um processo contra a Binance. É a SEC, tá? E parece que eles abriram. Então, que porra é essa, tá? Você ainda dá bola pra notícia, tá? É a própria Binance metendo o dedo na cara da SEC em público. Você realmente acredita que o mercado vai subir quando a BlackRock for aprovada em ETF? Pode ser que suba, pode ser que não, mas não é isso que vai fazer o mercado subir, tá? Você realmente acredita? Existem fatos, por exemplo, a FTX quebrou, fato, tá? A Luna, né, teve o USDN, né? Eu ia falar despregado, né? Por causa de JPEG, não. Mas perdeu a paridade com o dólar e fez disso uma queda em cascata do valor do token. Isso é um fato, tá? Fatos a gente tem que operar. A taxa de juros nos Estados Unidos, blá, 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 tá? O Putin jogou uma bomba nuclear em cima da Ucrânia. Isso são fatos. O Putin vai jogar, ou disse que vai jogar, ou está analisando a possibilidade de jogar uma bomba nuclear em cima da Ucrânia. Isso não é um fato, isso é notícia, tá? Tanto que a gente vê há 1 ano e meio ele falar isso. Agora, a hora que a bomba nuclear cair, a gente precisa tomar uma decisão de operação, porque é um fato, tá? E essa é a grande dificuldade que eu tenho de lidar com notícia. Então, ao invés de lidar com notícia, eu prefiro lidar com o quê? Eu prefiro lidar com high block, tá? Eu prefiro lidar com high block. Aí eu venho aqui no high block, pego aqui Products, aí eu vou pegar aqui o Liquidation Heatmap, que demora um pouco para carregar, é normal. Ah, eu tenho que fazer o login aqui, não. Liquidation Heatmap. Ei, caramba. Cadê Liquidation Heatmap? Agora veio. Demorou um pouquinho, mas veio. Nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Ei, gente. Tá dando algum tipo de pau porque eu sou o pagante desse treco aqui. E parece que deu algum pau aqui logo. Olha eu passando vergonha aqui logo cedo. Ah, bom. Como é que pode um negócio desse? O Liquidation Heatmap aqui, eu tô olhando as últimas 12 horas, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. E é o seguinte, é uma especulação que o High Block faz a respeito de onde estão os possíveis pontos de liquidação. E o heatmap está muito quente, tá? A princípio, a gente deve ter uma quantidade maior de liquidez aqui nos 26.500, tá ok? Dá para ver aqui pelas linhas amarelas mais fortes, tá? Então, o primeiro alvo aqui seria a região dos 26.700, 26.600 mais ou menos, 26.600 mais ou menos. A próxima que seria aqui nos 26.400 e a outra aqui nos 26.900, 25.900, tá? Então parece haver bastante liquidez aqui, tá? Aqui em cima um pouco menos, e a gente sabe que o preço ele tende, não é uma obrigação, ele tende a ir buscar aonde está mais liquidez. Porque o cara fala assim, ó, para pegar o preço do Bitcoin, né, e sair de 26.700 e levar para 27.700, quanto que eu ganho? Tá? Agora, se eu pegar, ao invés de 26.700, eu trazer para 25.700, quanto que eu ganho? Né? É mais ou menos isso, é a lei do esforço e da recompensa. Então, aparentemente, a recompensa é maior se o preço cai. Como assim recompensa? Ô, meu amigo, a corretora ela tem duas grandes fontes de lucro. A primeira grande fonte de lucro são as taxas, tá? E a segunda grande fonte de lucro são os margin calls, liquidação a mercado.
que é quando você não tem margem para segurar a sua posição e você liquida, é liquidado. Se você fecha a sua posição, não dói para a corretora, porque a partir do momento que você estava encerrando o seu long, né? Encerramento de long é venda, tá? Tem alguém que pode estar fazendo uma venda descoberta, ou seja, abrindo um short, aí existe um place match, tá? E aí você fecha o teu long enquanto o outro abre um short. Você vende o teu token no spot enquanto o outro está comprando. Mas a liquidação a mercado, o lucro é do patrão, tá? Talvez ele tenha que manter aquele dinheiro em reserva por um período para garantir alguma operação que esteja no contraponto. E se de repente, cara, cadê aqui, ó? Ixi, peraí. Peraí que já vou falar sobre isso aí, Aquiles, eu não vi seu comentário. Então é isso aí, gente, tá? O cara tem que manter, às vezes, essa grana da liquidação durante um tempo, porque talvez tenha alguma contraparte aberta, mas em geral, liquidação, o lucro é do patrão, tá ok? E aí uma outra coisa que eu gosto de vir aqui é ver o Liquidation Levels, porque ele dá uma visão de mais curto prazo, tá? E uma visão assim mais curtinho mesmo, onde pode ser o movimento do dia, tá? Lá o Liquidation Heatmap, ele te diz provavelmente como vai ser o movimento daqui, como eu estava olhando os 12 horas, daqui, puta que pariu. Puta que pariu. Ô galera, é o seguinte. E aí, hein? O que vocês acham olhando disso aqui? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera comentou. Bom dia, povo. Alguém falou alguma coisa aqui que eu perdi. Todo mundo concentrado no podcast, é isso aí. Esse recente DPEG do USDT pode ter sinalizado um teste de força do token perante o mercado? Puta, Aquiles. Ó, enquanto vocês pensam no que falar a respeito do Heatmap, eu vou pegar e vou te mostrar um negócio aqui, tá? Preciso responder essa pergunta do Aquiles. Tá? Já volto lá no Heatmap, que o que ele falou é importante. USDT, USD. Beleza? Ó, USDT, USD. E eu quero pegar aqui, ó, USDT, USD calculado pelo cripto, pelo TradingView, tá? Beleza? E eu vou pegar aqui o gráfico diário. Beleza? Depois de ver isso aqui, hein, depois de ver isso aqui, Aquiles, o que você tem a me dizer? Tá? Esse DPEG aqui foi quando? Esse DPEG aqui foi no dia 10 de março de 2023. Aí quer ver? Eu vou colocar aqui esse gráfico dividido em dois. E eu não vou colocar aqui embaixo, eu não vou colocar o BT Kenga, tá? Eu vou colocar, ai, peraí que essa interface não tá do jeito que eu gosto. Tem um toque, tá, gente? Tem um toque. Eu tenho que vir aqui background solid e preto, pelo amor de Deus. Eu não vou colocar o Bitcoin aqui embaixo, eu vou colocar outra coisa. Deixa eu pegar aqui master. Eu vou pegar o market cap total excluindo os stablecoins, que é isso aqui, ó. Ah, é que aqui não vai dar, porque tem o TUSD é recente. Tem que pegar o market cap total mesmo, tá? Tararam, tararam, deixa eu sincronizar aqui o crosshair. Então tem que pegar isso aqui e fazer assim. Aqui eu tô no... Ah, aqui tem que vir no gráfico diário, né, gente? Ó, quando que foi isso aqui, ó? Foi bem aqui, ó. Essa queda foi nesse dia de alta. Sinistro, né? Tá? Agora, depois disso, quando que foi um DPEG? Cadê os DPEG aqui? Tá? Cadê o DPEG? Quando que foi isso aqui, ó? 10 de março de 2023. 10 de março de 2023. De março de 2023. Aqui, ó. Tá? 10 de março. Então, isso aqui é para te mostrar o seguinte, cara. O Aquiles, não é a primeira vez.
E o que aconteceu aqui foi ridículo perto de outras coisas que aconteceram aí no passado. Não tem nem o que falar. Isso aí, tá? Isso aí isso daí foi para pegador de sardinha, tá? Isso aí foi pescaria. Os caras jogaram a rede e pescaram sardinha, tá? Então, por exemplo, se você ouviu sobre o JPEG do USDT, a primeira coisa que você tem que fazer é você vir aqui e você olhar o gráfico, tá? E historicamente o USDT agulha muito mais para cima do que para baixo, ó. Já deu para comprar os caras já chegaram a vender o USDT a quanto aqui, ó? Os caras chegaram a vender o USDT aqui a $2. Teve uma agulhada boa aí, tá? Agora, quer ver a diferença? A diferença aqui, deixa eu fechar, voltar aqui isso aqui para um painel só. Ah, o USDT sofreu um JPEG, aparece um monte de gráfico lá no grupo de sardinha, e aí de repente aquele JPEG aconteceu numa corretora de merda, tá certo? Qualquer lá que mal tem reserva. Então, tem que tomar cuidado. Deixa eu pegar aqui o USD, o UST, né, que é o da Luna, desculpa, o USD. Deixa eu pegar, e esse daqui nem tem calculado pelo TradingView, ó. Nem tem. Deixa eu pegar o primeiro aqui que tanto faz, tá? Isso é um JPEG, Aquiles. Tá? Isso daqui para mim é um JPEG. Beleza? Isso aqui é feio demais. Seria uma ótima confirmar na SEC com relação à confiança deles no SDT. Nos 24 tem. Nos 23 tem o quê, hein? Ótima confirmação. O que tem nos 23 aí, ô Ivo, que eu perdi aqui? Eu voltei para responder essa questão do Aquiles porque ela é importante. Agora, gente, ninguém falou nada aqui enquanto eu falava, né? Ninguém falou nada aqui. Gente, olha, tá absurdo aqui o negócio. Provavelmente a gente tem uma quantidade de liquidez muito grande lá embaixo, tá? Muito grande lá embaixo, mas grande mesmo, gente, tá? Para quem nunca viu o High Block, tá? À medida que o Open Interest varia em função do volume e preço, o High Block especula aqui regiões, tá? Que podem ser regiões onde shorts foram abertos e o stop desses shorts são essas linhas azuis. Conforme o preço se move em função, e o OI também, e o volume, blá blá blá, o High Block entende que possíveis operações de long foram abertas e os stops desses longs estão aqui. E aqui basicamente desde quando aqui, gente? Do dia 15 de junho, tá? A quantidade de liquidez subpreço está aumentando exponencialmente, tá? Tá brabo demais o negócio. Tá brabo demais. Tem muita grana. Sem liquidez nos 23K. Deixa eu voltar aqui. Eita, peraí, o que foi isso? Lina Short. Puta, cara, eu queria olhar isso com calma, mas não vou olhar porque eu vou perder a atenção aqui da live com vocês. Não, ó. Tem liquidez aqui nos 21, ó, o Ivo. E tem liquidez aqui nos 24.400, ó. 24.400 e 21. Engraçado que nos 23 não tem, né? Tá? 24 estaria onde o preço aqui? Vamos dar um bizu aqui. 24 tá aqui, ó. 24 tá nos pontos 5 de FIBA, hein? E depois os 21. Putz, os 21 tá aqui embaixo, dolorido, hein, gente? Tá? Que o Ivo falou aqui e eu não tinha me atentado, eu não fiz. Bom, eu também não fiz essa correlação porque eu ia fazer ela agora, né? Tá? Tô fazendo aqui com vocês. Então o Ivo tem crédito, mas pô, ele nem deu tempo de eu olhar, de eu fazer essa correlação aqui. 24 é 0,5 de FIBO, hein? 24 é 0,5 de FIBO. E aqui, ó, pelo perfil de volume, 24.200, 24.300 é o last support of Bitcoin aqui, ó. Tá? Porque se você pensar, o preço segurou aqui, você pode acreditar que foi no 0,5 de FIBO, mas você pode acreditar também que foi por conta desse suporte no perfil de volume. E existe um vácuo de volume aqui em cima que talvez até já tenha sido preenchido. Vamos ver. Deixa eu puxar aqui para cá um pouquinho.
Vamos ver como é que tá essa região. Não, ainda tem um pouquinho aqui, ó. Mas a região dos 24 foi reforçada. E existe um grande vácuo de volume aqui na região dos 23 aqui, tá vendo? E engraçado que existe o nosso amigo Ivo fez uma boa observação. Tem um vácuo de volume, mas não tem liquidez lá ainda não, tá? Então, basicamente, tem que botar muita fé aqui no suporte dos 25.800 aqui. Próximo grande suporte aqui na região dos 24.400, 24 raso. Se perde isso aqui, gente, vai achar o próximo suporte lá na região dos 21,5. Pelo menos é o cenário que a gente tem agora. Mas eu peguei das últimas 12 horas, tá? Vamos pegar dos últimos 7 dias aqui para ver se melhora o cenário. Tá? Olhar o Liquidation Heatmap assim, de curto prazo é bom pro dia, mas não é bom para visão longa. Ó. Existe um grande vácuo. Olha só. Gente, tá ficando interessante isso aqui, ó. Realmente, ó, a gente tá com uma ausência de liquidez aqui na região dos 23, hein? Precisava ver uns negócios assim. Ixi, ó, olhando no longo prazo aqui, talvez não hoje ou amanhã, demore um pouquinho mais. Mas uma volta aqui nos 27.500 parece ser encomendada, hein? Ó. Vamos ver onde é que tá os 27.500 aqui no gráfico. 27.500. Ixi, Maria, ó. 27.500 daria uma belíssima agulhada acima desse topo. Se agulhar acima desse topinho aqui, ó, que é os 27.500, de repente até cutucando a order block lá em cima para mitigar, sem, ai que medo. Que medo, hein? Já pensou se o mercado está desenhando essa armadilha aqui para primeiro catar toda essa galera que está aqui em cima, tá? Nos 27.400, 27.500, para depois descer? Eu não sei, hein? Mas tá interessante, a gente tem que ter o coração meio peludo, assim, sabe? Não é que o mercado é ruim, o mercado não é contra você, gente. O mercado não vai fazer isso para judiar de você, para bater na sua cara, para ver você chorar, tá? Não é isso. O mercado, ele gosta mais de dinheiro do que ele gosta de você. Ele gosta mais de dinheiro do que ele gosta de você. Ele não conhece a tua cara, mas ele sabe, tá? Ele sabe que... Não, ó, essa grana que tá abaixo, Aquiles, ela tá alongando forte, tá? Aqui são as liquidações de long, a galera tá alongando forte. Beleza? Vai tocar na VWAP do topo da all-time high, vamos ver. Eu acho que lá tá bem alto, hein, Ivo? O Aquiles, lá tá alto pra caralho, hein? Na verdade, eu não tô dizendo que ela não vai tocar, mas para tocar lá, tá? Ela já vai caracterizar uma mudança de caractere aqui, tá? Porque para chegar lá, em teoria, o preço pode agulhar lá a hora que quiser, mas em teoria ele teria que primeiro fechar, né, acima aqui desse topo, né? Fechar acima dos 27.400, 27.500 e fazer uma reversão e caminhar lá. A única coisa que atrapalha, gente, atrapalha demais, é o que eu falei aqui no início da análise do Bitcoin, que é o preço não conseguir romper o fundo da VWAP. Então a gente vai acreditar que ela vai lá na VWAP, na cabeça da VWAP, se romper o rabo da VWAP, né? E lembrando que assim, eu vou ter dois obstáculos muito grandes aqui. Tá, dois obstáculos muito grandes. Um é a VWAP, que vem aqui do topo, tá certo? Esse topinho é a VWAP local. Só que ela vai entrar em confluência com a order block e com a POC. A POC tá aqui, ó, tá? E o Bitcoin já mostrou que ele não conseguiu romper essa POC, tá? Não conseguiu, não deu muito certo. Mas olhando tudo que a gente viu aqui, se eu tivesse que fazer a minha premonição, calma, falta uma coisa para fazer a premonição, ainda não está completa. Ainda não está completa, tá? No celular não consigo ver os valores de preço. Vai tocar na VWAP do topo da TH, então tô achando que não, viu, Aquiles? Bom, então vamos olhar aqui agora o seguinte. Estamos aqui em Bitcoin USDT Perp na CoinGlass, tá? Gráfico de 15 minutos para a gente poder ter uma visão um pouquinho melhor. Então vamos lá, o que a gente quer olhar aqui, né? A gente quer ver como é que tá aquela análise de sentimento para eventualmente dar uma direção no mercado, tá?
Fato é, preço, o long short ratio vem caindo com o tempo. Ainda não é o long short ratio dos sonhos, porque está aqui em 1,44, 1,144, tá? Mas ele vem caindo bastante, tá? E a gente já observou no passado que quando esse número tende a ficar abaixo de 1, brother, a porrada para cima é grande. À medida que o long short ratio cai, a gente vê aqui o que a gente gosta de ver, que é o open interest caindo, ou subindo, perdão, tá? Belezinha? A única coisa que preocupa um pouco é que a gente está vendo aqui, ó, o open interest subindo com o preço caindo, tá? Eu queria ver o open interest subindo com o preço subindo. Então, desde aqui, ó, a gente teve uma quedinha de open interest nessa queda aqui. E agora, é que não dá para chamar de queda, isso aqui é uma lateralização, tá? Isso aqui é uma lateralização. O open interest está subindo durante a lateralização. Se, né, o open interest caiu quando o Bitcoin caiu, significa que não existe uma vontade, né, que ele continue caindo. O preço lateralizado open interest subindo e o funding na região bullish, tá? CVD podia apontar um pouquinho para cima para ajudar a gente, né, gente? CVD tá muito feio, apontando lá para as portas do inferno, querendo perder o suporte aqui. Mas eu diria o seguinte, né? Se você me perguntasse ontem, né? Ontem não, vamos pegar aqui, a gente precisa de uma visão de mais longo prazo. Os 15 minutos não. Aqui tá melhor para a gente ver, tá? Gente, tá com cara do Bitcoin dar uma caçadinha nesse fundo antes de subir gostoso, hein? Tá? Ó, se a gente vê aqui, ó, quando o funding do Bitcoin ficou negativo, olha a explosão que deu, tá? Olha a explosão que deu no preço. Aqui a gente viu o funding ficar negativo e não veio aquela explosão ainda. Mas a verdade, gente, é que o open interest está subindo demais, tá? O open interest está subindo demais e o long short está caindo. Eu queria ver, tá? Então eu vou fazer a previsão agora, né? Chegou o momento de fazer a previsão. Eu quero ver esse funding ficar negativo, tá? Como ficou aqui, ó, por mais um tempo. Quero ver esse funding ficar negativo. O long short ratio nem precisa cair mais. Se ele ficar aqui onde está, já está bom. O open interest subindo como está. E eu queria ver uma virada nesse CVD. Eu queria ver uma virada nesse CVD. Aí eu acredito que a gente pode ir nos 27.500 antes de cair. Tá? Exatamente no momento que está com cara que vem abaixo. Tá? A única coisa que atrapalha um pouquinho é o funding rate. Que ele teria que estar pelo menos lá em 0,01%. Para validar com mais força essa minha análise, tá? Mas se a gente vê esse funding rate ficar negativo e o CVD quebrar para cima, vai lá para os 27.500, tá? Fala, amor, pela boca. Você ficar cochichando, você falando aí da onde você tá, não pega no microfone, tá, meu anjo? Lindo da minha vida. Eu já tô terminando, eu dou mamar para ela. Tá bom, te amo, boa aula. Tchau, tchau. Então, do jeito que tá agora, eu diria que a chance de uma correção é maior. Se por algum acaso esse funding ficar bem vermelhinho aqui e a gente vê uma quebra do CVD, aí eu acredito que ele vai cutucar lá os 27.500 antes de cair, tá certo? Beleza? Essa daqui é a minha previsão cabalística para cá, tá ok? Voltando para cá para finalizar, eu quero pegar uma última coisa aqui, ó, no gráfico, aqui no espaço no Sharks, que é onde eu analiso mais, para a gente terminar o nosso dia. Ontem, deixa eu pegar aqui, gráfico de 1 hora. Ontem, conversando lá no grupo no Sharks, foi muito engraçado, gente. O movimento do Bitcoin foi sensacional, porque, não, foi aqui nos 15 minutos, tá? Foi exatamente nesse movimento de 15 minutos, tá? Nesse movimento aqui eu falei, galera, não é por nada não, tá? Não é por nada não, mas dependendo da reação do preço aqui, tá? Perdão, quando rompeu aqui, foi até, tá, será que foi nos 5 minutos? Foi isso mesmo. Porque eu lembro de ter feito isso aqui, tá? Então provavelmente foi aqui, ó. Eu falei, gente, é o seguinte, ó. Preço rompendo aqui, ele deve buscar essa order block
E, dependendo do comportamento em relação a essa order block, ele pode vir buscar essa outra região aqui em cima, tá? E o preço foi. Não porque eu sou foda, é porque ele tinha que ir. Agora, gente, como é que opera isso aqui, tá? Como é que opera isso? Então, eu vou mostrar para você aqui como que eu gosto de operar, tá? O preço rompeu, tá? A gente tem que entrar, beleza? Qual que é o alvo? O alvo 1 não é esse aqui, tá? Então, se o alvo 1 é esse aqui, quando o preço chega aqui, a gente faz o seguinte, a gente realiza uma parte do lucro, tá certo? E coloca o stop na entrada. O problema é que a entrada nossa era totalmente desfavorável, porque a entrada foi aqui já, na metade do caminho, né? O preço não deu a oportunidade de fazer aquele rompimento, retestar e ir, né? Ele já chegou arregaçando tudo, tá certo? Então, a ideia é a seguinte: você entrou no rompimento sabiamente, porque com esse volume você tinha que fazer alguma coisa, você tinha que tomar uma decisão. Quando chegou aqui, você fez a realização e você vai encontrar um ponto aqui já para colocar o stop. O stop poderia ser em 50% do Fair Value Gap? Poderia, né? Bateria aí com um possível reteste aqui. Você poderia colocar nesse order block aqui embaixo? Eu provavelmente coloco nesse order block desse aqui. Aí o preço voltou, né? Ele pegou aqui e provavelmente eu saí no prejuízo nessa operação. Tá certo? Eu saí no prejuízo nessa operação. Porque o lucro de 50% ou 20% ou 30% que você fechou aqui, tá? Ele não vai ser suficiente para pagar o stop que veio aqui. Tá certo? Não vai ser suficiente. Beleza? Foi 15 minutos. Eu não lembro onde foi que eu conversei com vocês, eu fiz outra coisa aqui. Mas foi mais ou menos esse o desenho da coisa. O treco voltou, tá? No que ele voltou, você tem que observar aqui o que aconteceu com o volume, tá? O volume de compra ainda continua muito mais forte do que o volume de venda, tá? Aí o que você faz nessa volta aqui? O que você faz nessa volta? Tá? É simples. Opa, CRV long, vamos que vamos, filho. Tá? O que você faz nessa volta? Você entra de novo, porque veio com volume de novo. Tá? Onde é que você vai botar o stop? Aí você pode escolher onde você vai botar o stop. O stop poderia ter ficado nessa order block, você seria pego. O stop poderia ter ficado nessa order block e você seria pego. Ou então o stop poderia ter ficado nessa order block e aí você já não ia poder entrar com uma mão tão pesada, tá? Porque você tem que fazer essa conta, ó. O stop daqui até aqui é um stop de 0,40 ou 0,45. Uma alavancagem de 10 vezes, a gente está falando de 4,3% de perda. Com uma alavancagem de 100 vezes, você está falando de 43% de perda. 43% de perda não é algo tão dolorido. Daria para alavancar 100 vezes, entrando ali com 5% da banca, tá? Se o teu stop está aqui, aí está dando 57%, ainda é todo aceitável, né? Se o stop vem aqui embaixo, já não dá para alavancar 100 vezes, porque aqui é uma queda de 1%, tá? Então, talvez nesse caso, você já teria que alavancar só 50 vezes. Para entrar com 5% e perder metade da sua entrada se o preço vier. Mas o preço não foi. Mas agora a gente sabe que não foi. Na hora ali você não ia saber se ele ia ou não, caralho. Tá certo? Ali você não ia saber. Beleza? Tá? E aqui é uma coisa importante da gente fazer essa análise para você começar a estudar como é que você se posiciona e como é que você faz o teu gerenciamento de risco. Porque se você pensou... Opa, perdão. Se você pensou nesse trade aqui, ó. Se você pensou nesse trade aqui, ó, tá? Com stop aqui, você está fazendo um trade 1.3 para 1. E você está ciente que esse stop ele é curto, então se o preço voltar, tu vai ter que entrar de novo. Mas aí você vai estar arriscando uma perda de 0.39 para um ganho de 0.52. Então, se o preço vier e pegar o teu stop uma vez e depois ir, você está no lucro. Se o preço pegar o teu stop duas vezes e depois ir, você já está no prejuízo. Eu não sei se vocês fazem essas contas, tá? Se o teu stop está aqui embaixo, o teu trade já não vale. Porque é 0.9 para 1. Então, você tem que operar aqui, com essa visão. Que aí vai dar 2 para 1.
Beleza? Se o stop, se o preço vier e pegar seu stop, é um stop de 0,5% para um ganho de 1,2. Se o teu stop for pego uma vez, tá? Você sai no lucro se na segunda ele for. Se o seu stop for pego 2 vezes, você vai sair com uma miséria depois se o preço for. Tá certo? Agora, se você colocou o stop aqui embaixo, virou um trade de praticamente 1 para 1. Tá? Então, a partir do momento que o teu stop for pego uma vez, você tem que rezar com todas as forças para que ele vá no teu alvo da segunda vez, senão você já está no prejuízo. Eu não sei se vocês fazem essas contas, tá? Ao abrir o Discord, vi que você e o Ives estavam debatendo isso. Isso foi nos 15 minutos. Ainda falou que era o candle com pavio somente de liquidez. E foi isso mesmo. É verdade. Desculpa, viu, Michel? É que às vezes aqui eu falo e eu não lembro de todos os detalhes. E é isso mesmo, né? O pavio foi lá, roubou a liquidez, buscou todo mundo. Eu ainda acreditava que ele podia parar nessa order block, não parou nessa, nem nessa, nem nessa. Ele veio aqui, ó, tá? Mas assim, essa parte final da nossa live tá debatendo um pouco, gente, sobre qual raciocínio você usa para entrar no trade. Você entra no trade porque você vai shortar porque ela está esticada demais. Você entra no trade para alongar porque ela caiu demais. Você entra no trade porque está todo mundo falando nela. Você entra no trade porque as emas se cruzaram. Entendeu? Ou você entra no trade, tá? Ou porque o Smart Money falou, tá? Não estou tirando do sarro. Ou você entra no trade porque existe uma confluência da qualidade da sua análise com os alvos que você pode pegar no trade. Você faz essa conta básica? Gente, se você não faz essa conta básica, me perdoa, você precisa dar uns 50 passos para trás antes de apertar o botão do long ou do short de novo. Tá? Isso aqui ninguém fala para vocês. O filho da puta do vendedor de curso fala, você tem que gerenciar o risco, você tem que saber gerenciar o risco, você tem que ser um cara que se atenta e fica fixo à sua gestão de risco. Mas o corno não diz como fazer isso. E aqui você aprende o mais importante do trade, que é isso. Tá? E não tem resposta errada, tá? Colocar o stop aqui, tá? Colocar o stop aqui, ou colocar, nada disso é errado, tá? A única coisa que você precisa estudar é o seguinte, qual é a amplitude do seu trade, tá? Então é muita, se de repente, gente, tá? Se de repente você tem um order block lindo de 4 horas aqui e um order block de 1 hora aqui no meio, aí você fala, porra, mano, ele vai enroscar aqui, mas ele tem chance de ir lá. Se você tem um order block de 4 horas aqui e um order block de 1 hora aqui, já azedou o frango, gente. Tá? Porque a chance dele parar no 4 horas e não ir no de 1 hora é muito grande. Se você tem um order block de 4 horas aqui e você tem um order block de 1 hora aqui e no meio você tem uma POC, porra, já começou a ficar complicado. Você tem uma VWAP passando aí. Se você não tem uma FIBO aí para poder te dar uma boa referência, se você não tem um cruzamento de média, por exemplo, se você não tem uma divergência de RSI, tá? Você tem que ficar muito esperto. É isso que é fazer trade, tá, gente? E com essa aqui eu encerro a live de hoje. Lembrando que amanhã estamos aqui às 5h30 da manhã, na quinta estamos aqui às 5h30 da manhã, de segunda a sexta às 5h30 da manhã estamos aqui. E amanhã, especialmente, toda quarta-feira, nós temos às 9h30 da noite aqui na Twitch, tá? Você que está ouvindo a gente no YouTube, porque essa live sobe para o YouTube depois, é na Twitch. A live tira dúvidas sobre os nossos 3 primeiros vídeos de Wyckoff. Se você nunca ouviu falar aqui do Noob Sharks, então você pode vir aqui, né, no nosso canal, youtube.com/noobsharks, e você pode... vai demorar um tempão para carregar isso aqui, eu não vou fazer isso aqui agora. Depois corre lá no YouTube, dá uma olhada no que a gente tem na mão, e por hoje eu vou insistir... gente, amanhã eu vou fazer um teste de transmitir simultaneamente para Twitch e para Kik.com, tá? Me perdoa se eu tiver algum problema técnico no início da live, tá joia? Beijinho pra vocês, abraço.